Olá, eu estou batendo um papo com uma pessoa muito especial, uma profissional que eu admiro bastante, né? E faz uma área que hoje é impossível se pensar no tratamento oncológico sem ter uma nutricionista do lado, né? Então, a assistência nutricional ao paciente oncológico é vital. Há muitos tratamentos. E eu queria apresentar para vocês Marcela Campos, né? Marcela, eu incomodo bastante encaminhando pacientes para ela, né? Marcela se dedica ao tratamento oncológico, né? Marcela, conta um pouquinho do que é, como é que o nutricionista se porta no tratamento oncológico. Olá, doutora Yolanda, obrigada pelo convite, né? Eu sou Marcela, eu atuo como nutricionista oncológica há quase 10 anos e a gente atua desde a prevenção, né? Prevenindo o câncer, como durante o tratamento em cada etapa. Então, seja na cirurgia, seja durante a quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, como também nos cuidados paliativos, né? E também nos sobreviventes do câncer, né? Que é aqueles pacientes que já estão fora de tratamento, mas estão fazendo, né, o controle da doença, né? Então, é importantíssimo, né, como você falou, o suporte, né, da alimentação durante o tratamento, porque a gente sabe que existem alterações que vão repercutir, né, no estado nutricional do paciente. Então é fundamental o nosso trabalho em conjunto, né, com o médico, com toda a equipe multiprofissional, para melhor qualidade de vida, né, do paciente e também resposta ao tratamento, né, que os estudos mostram que uma alimentação, né, um estado nutricional adequado, o paciente vai ter uma maior qualidade de vida e pode também ter um aumento de sobrevida. Muito bem, Marcela. A gente sabe que do ponto de vista logístico, né, não tem como a gente mandar todo o paciente oncológico para nutricionista nos serviços. Por exemplo, no serviço que você atua comigo, no serviço público, então tem você, né, para atender um contingente imenso de pacientes. Como é que a gente seleciona? Qual é aquele paciente que vai ter um impacto, tá? Assim, desejado, um impacto mais imediato? Como é que eu seleciono? Como é que o oncologista seleciona o paciente? Não, esse daqui tem que ir para Marcela. Ótima pergunta e questionamento, porque a gente tem que trabalhar com o mundo real, né? O mundo ideal seria que tivesse quantidade de nutricionistas suficiente, né, dentro das equipes multiprofissionais, mas a gente sabe que isso ainda é uma realidade distante, né? Não só no serviço público, mas também no serviço privado, né? Então, geralmente é uma média de 1 a 2 nutricionistas para um corpo clínico de médicos de 10, 15, 20 médicos. Então, isso é importantíssimo, né? A gente saber triar, porque não tem como todo mundo passar por mim, né? Mas geralmente a gente foca o quê? Paciente que vai passar por uma cirurgia, principalmente uma cirurgia de grande porte, né? Então, a cirurgia do trato gastrointestinal, ou então uma cirurgia dependendo de ovário, de útero. Então, é interessante, né? Pelo menos para orientações gerais, né? Paciente em quimioterapia, né? Então, é importante, né, que passem, né, pelo nutricionista. E alguns sinais na consulta que o médico deve acender o alerta é o quê? Perda de peso. Né? Então, o paciente que tem aquela perda de peso involuntária, né? Então, o paciente chega no consultório dizendo que perdeu 10% do peso em menos de 6 meses ou em 6 meses, é um indicativo já para o encaminhamento imediato, porque a gente sabe, né, que a perda de peso do paciente oncológico é uma perda de massa magra. E isso vai influenciar muito no tratamento, né? O paciente que refere que não consegue comer, então que está com a dificuldade de engolir, de mastigar, né? Ou então que está comendo comida líquida, né? Porque às vezes a gente sabe alguns tipos de tumor interferem nisso. Ou então também o ganho de peso, que a gente também vê o outro lado da moeda hoje em dia do tratamento oncológico, que antigamente todo mundo associava, né, que o paciente de tratamento oncológico é aquele paciente que perde muito peso, mas existe também um outro lado da moeda hoje em dia, que é o paciente que ganha peso durante o tratamento oncológico. Então isso também é um sinal. Ah, não, mas é normal ganhar peso durante a quimioterapia. Muitas vezes, né, o paciente escuta esse discurso, mas uma coisa é o paciente ganhar 2, 3, 5 quilos, outra coisa é o paciente ganhar 20 quilos. Quando a gente sabe que a obesidade aumenta o risco da reincidência da neoplasia, né, do câncer. Então, isso também é um sinal que a gente vê muito nos tumores ginecológicos de mama, que é a paciente que tende a ganhar peso durante o tratamento. Começa o tratamento magra, às vezes o estado nutricional normal, e durante o tratamento pode engordar 10, 15, 20 quilos. Então, a gente vê na prática
Uma paciente que vem para mim logo no início de uma quimioterapia, então começou a ganhar os primeiros quilinhos, e uma que vem no final, a que vem no final já ganhou mais de 20 quilos. Então a gente vê que é muito mais difícil, né, a perda de peso, o emocional da paciente, que isso mexe muito com a questão da autoimagem, né? Então são sinais que são alertas para encaminhar. Né? E a questão da periodicidade das consultas, aí o nutricionista vê, mas sempre é interessante, né? E o principal, o câncer de cabeça e pescoço, porque de fato o paciente não consegue comer, né, durante o tratamento, e aí o impacto é muito maior, tanto que os próprios guidelines recomendam consulta com o nutricionista toda semana, por conta do impacto que dá no estado nutricional deles o tratamento. Muito bem. Vocês perceberam como é abrangente e o quanto que a gente depende hoje do profissional da nutrição para ajustar vários esses... A cabeça e pescoço, você falou, é fundamental, né? Que eles têm que ensinar o paciente a se alimentar de outras formas, né? E otimizar as porções, né? Exato. Então, veja, você falou uma coisa... muito importante, né? A gente se preocupa muito com a perda de peso, mas o ganho exagerado de peso é uma dificuldade a mais que o paciente oncológico em tratamento ele vai ter. A obesidade é inflamatória, então assim, não dá para considerar o paciente hoje como um paciente saudável, aquele paciente que está ganhando desbragadamente peso, porque ele vai a ter dificuldades na resposta ao tratamento, de diversas formas. E a história da obesidade, né, cursa como fator de risco para alguns tumores. A gente tem os tumores de mama, o tumor de endométrio, por exemplo, que é o meu dia a dia. E assim, essas pacientes já trazem essa obesidade lá de trás, muitas vezes, né? E a gente tem uma dificuldade quando elas recebem o diagnóstico e que elas estão impactadas pelo diagnóstico. Então, assim, vem o processo de ansiedade. E aí aparece a compulsão, que muitas vezes já faz parte. E assim, eu já vi paciente comer porque diz assim, não, quando eu começar o tratamento, não, doutor, eu não estou ligando muito com isso, porque quando eu começar o tratamento eu sei que eu vou emagrecer, porque vê os outros pacientes magros, e não é bem assim, né? Marcela, como é que você vê hoje o papel do nutricionista na prevenção desses tumores, né? Desses tumores que estão associados ao câncer, associados à obesidade, né? Então, assim, a gente precisa montar esse cardápio, a gente precisa orientar a paciente. Tem paciente que teve câncer de endométrio, mas ela está sujeita a outros tumores, como mama, tumor de tireoide, né? Tumor intestinal. Então, a gente pede uma adequação, né? Com o propósito de equilibrar o peso, de trazer para um índice de massa corpórea, né, aceitável, e aí trabalhar essas pessoas com compulsão. Como é que você faz? Bom, primeiro, isso é uma coisa muito comum, né? Você retratou o que a gente vê, né, na prática, então é muito comum, né, que o próprio tratamento, como a gente falou, né, cursar com ganho de peso, né, em mulheres com tumores ginecológicos, e a questão emocional, né, do alimento ser um gatilho de conforto para as pacientes, né? Então acaba o comer emocional. E aí a primeira coisa, né, eu consigo logo na anamnese, quando a gente vê a história alimentar, como a paciente come, como é a rotina alimentar dela, né, que isso é uma coisa muito do nutricionista, a questão da anamnese, né, de ver como é que está a rotina alimentar do paciente. Então ali a gente já percebe, né, alguns comportamentos compulsivos. E aí, graças a Deus, né, onde eu trabalho, eu tenho o suporte da psicologia. Porque não adianta, você pode ir para o melhor nutricionista do mundo, ter mestrado, doutorado, né, mas compulsão alimentar a gente tem que tratar em conjunto com a psicóloga. Por quê? Porque o próprio paciente, ele tem consciência, alguns têm consciência da compulsão, e aí ele não consegue sair do ciclo, né? Ele come, fica triste, e aí ele, como está triste, ele come de novo, e aí fica nisso, né? E às vezes o paciente ele ganha peso, mas ele tem efeito colateral. Então a paciente faz já quimioterapia e ela enjoa, ela tem náusea, ela tem constipação, porque o problema é que as drogas provocam, né, retenção de líquido, tudo. E aí quando passa aquela uma semana de efeito colateral, na outra semana vem aquela fome
canina e ainda vem aquela questão da compensação. Aí eu passei uma semana sem comer, então agora eu vou comer o dobro, né? Então isso é muito comum e aí a gente precisa muito do apoio da psicologia, às vezes até da psiquiatria também junto, né? E a gente tem que ir por passos. Então, não ir logo para uma faixa de MC ideal. A gente tem que, por exemplo, uma pessoa que está muito acima do peso, a gente tem que trabalhar com meta real. Então, perder 5%, perder 10%, né? E ver a história do paciente. Porque às vezes o paciente é obeso desde criança. E aí, a gente sabe, os estudos mostram que uma pessoa que foi obesa desde criança, provavelmente, ela não vai deixar de ser obesa, mas a gente tem que trabalhar que ela consiga perder um peso. E os estudos já mostram, até um posicionamento da ABESO, né, que é da Associação de Obesidade, que se um obeso perder 10% do peso, o risco cardiovascular dele já diminui, o risco da incidência de doença. Então a gente também tem que trabalhar com meta real, porque senão a gente acaba piorando o psicológico do paciente, porque a gente botar uma meta inatingível. Então eu pego no consultório às vezes paciente que acha que vai perder 20 quilos em 3 meses. E fora que isso também não é saudável, porque se a gente fazer uma dieta muito restrita, o que é que acontece? Para uma pessoa que tem compulsão é pior ainda. Ela funciona durante uma semana, 10 dias, 15 dias. É uma tortura para eles. Isso atua no cérebro, então a pessoa fica com um humor ruim, né? E aí acaba comendo 10 vezes mais depois. E aí fica nesse ciclo. Então por isso que a gente tem que saber, né, tratar esses pacientes e na nutrição comportamental existe até uma frase muito comum que a gente usa que é restrição leva a compulsão. Então, dependendo do nível de restrição que a gente faz, a gente vai piorar a compulsão alimentar do paciente. Então, por isso que eu sempre falo para minhas residentes, né, quando eu recebo lá no hospital, escutem o paciente. Então, às vezes a gente não tem no nível público, né, uma bioimpedância, uma coisa mais requintada para fazer uma avaliação, mas se você escutar a história do paciente, o que ele come, a realidade dele, o que ele vive, você vai entender o que está acontecendo. E ainda tem a questão social. Porque às vezes o paciente é obeso, tudo, mas ele nem se alimenta tão bem assim. Ele come mais ultraprocessado, produto farináceo, né? E aí a gente já vem que abordar de uma maneira totalmente diferente. Então, por isso que você escutar o paciente é a coisa mais importante, né? Para a gente conseguir acolher ele de forma melhor e trabalhar de forma mais eficaz. Perfeito. Você me lembrou de outro aspecto que eu percebo muito. A gente trabalha com o paciente do serviço público e, por outro lado, com o paciente de serviços privados, né? E, assim, esses pacientes têm capacidade aquisitiva muito distante, né? E eu já ouvi de pacientes dizendo assim, olha, eu fui na nutricionista, mas eu vou dizer, eu não consigo comprar aquelas coisas não, é muito caro para mim. E eu sei que um serviço bem feito, você consegue trazer alimentos, né, que a gente acha na feira, que a gente acha com alto poder nutritivo, né, bastante adequado. Isso depende do trabalho que foi feito. Essa é a minha visão, né? Então, assim, o paciente pobre, o paciente com muito baixo poder aquisitivo, o nosso paciente do público, ele pode ter um cardápio seguro e que ele consiga comprar lá na feira. Olha, isso é uma questão que envolve uma problemática, mas é aquela coisa. O principal que a gente tem que focar é comida de verdade, né? Então, a comida de verdade, né? A comida que frutas, vegetais, raízes, isso é a base de uma alimentação saudável, né? Mas, graças a Deus, a gente tem uma parte, né, que realmente não sabe, né, essa questão de que o melhor é uma alimentação de mais comidas naturais, né? Então, feijão, arroz, as raízes, né, inhame, macaxeira, batata doce, fruta, verdura, ovo, frango. Alguns não sabem, então pensam, né, que alguns produtos industrializados pela questão do marketing do falso saudável que são melhores. Mas, infelizmente, ainda tem uma pequena parcela que nem o básico consegue ter. E aí, por isso que a gente atua junto com o serviço social, né? Porque, infelizmente, ainda existe aquelas pessoas que uma bandeja de ovo é um artigo de luxo, né? Então, por isso que a gente tem, pronto, é como eu digo, a gente tem um paciente com o mesmo CID, a mesma doença, mas a gente pode ter abordagens totalmente diferentes, que vai depender da realidade que ele vive. Perfeito. Agora, claro, eu sempre foco isso. Não adianta a gente comprar o suplemento e faltar o dinheiro do ovo, o dinheiro do frango, o dinheiro do inhame. Então, a base da nutrição é comida.
A base da gente não é suplemento, não é remédio, né? Até porque remédio a gente nem pode passar, a gente pode passar alguns fitoterápicos e suplementos e vitaminas, mas a base da gente é comida. E a gente tem que valorizar isso, porque não faz sentido, né, se o paciente deixar de comprar a alimentação dele para comprar um suplemento. Perfeito, então, sempre Marcela. a alimentação, o alimento é prioridade. Perfeito, Marcela. Muito bem. Marcela, tratando câncer ginecológico, existem os tumores, né, boa parte deles, né, que são estrogênio dependente, né? Os tumores de epitélio glandular. Um exemplo disso é o câncer de endométrio, né, que eu já falei aqui, que é o meu dia a dia. Hoje talvez seja o tumor que eu mais trate, né? E aí, é claro que são tumores de estrogênio dependente. O corpo, ele fabrica seu próprio estrogênio a partir do colesterol, tá? Mas também tem alimentos que são fitoestrógenos. E habitualmente eu começo a já banir, né? Quando me perguntam, doutora, eu posso comer tudo? Eu digo, não coma isso, isso. Vocês têm esse foco em eliminar os fitoestrógenos, a depender da demanda do paciente, do tipo do câncer que o paciente está tratando? Como é que é? Boa pergunta. E como eu sempre falo, depende. A gente vê muito a anamnese nutricional. Porque, pronto, alguns pacientes, né, praticamente não consomem muitos alimentos fitoestrógenos, então soja, linhaça. Então, quando tem um consumo muito pouco, né, esporádico, a gente realmente não tira. Agora a gente diz o quê? Que não precisa estar incluindo grandes quantidades, principalmente a soja, né? Isso. E muito cuidado com produtos encapsulados, porque aí a gente tem esses produtos, né? Então, exemplo, óleo de linhaça, né? Os extratos da soja, as isoflavonas da soja em cápsula, que se usa muito, né, em tratamento de menopausa, tudo, e muitas vezes esses pacientes com tumor estrógeno dependente, elas entram numa menopausa, né? Só que a menopausa é induzida, a gente quer que ela esteja na menopausa por conta do tratamento. Então eu sempre digo aos pacientes, minha gente, olha, o que serve para menopausa fisiológica não é para você que é uma menopausa induzida. Então tem que ter muito cuidado. A amora miura também. Então a fruta amora você pode comer, mas a amora miura em cápsula, ela tem, né, já vários estudos mostrando... Ele é hiperconcentrado, isso, né? Porque aí é hiperconcentra. Então, uma coisa é a gente comer, uma vez na semana vai comer uma salada de fruta, bota uma colher de linhaça. Outra coisa é a gente pegar, comprar cápsula de óleo de linhaça e ficar tomando 2, 3 cápsulas ao dia, que a gente vai ter uma hiperconcentração. E aí a gente tem que ter cuidado, porque nem tudo que é, porque é natural, porque é uma planta, aí é saudável. Não, então... Podem ter efeitos, pode ter interação medicamentosa, dependendo se o paciente faz uma hormonioterapia. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, por isso que é muito importante a gente saber a história alimentar do paciente. Perfeito. Né? Às vezes, a gente tem algumas pacientes, né, que são vegetarianas. Então, é mais complicado a gente abolir toda a soja. Então, a gente tenta o quê? Uma soja mais orgânica, ver a questão do preparo, ver a questão da quantidade, né? Mas aí a gente excluir totalmente, a gente sabe que é difícil numa pessoa que é vegetariana. Né? É claro que eles usam outras proteínas, mas ela também é incluída. Então, por isso que é importante a gente escutar a história e ter muito cuidado com cápsula. Eu sempre digo, né? Suplementação tem que ser realmente individualizada e por isso a importância de um nutricionista oncológico, porque ele vai saber essas relações, né? Que nem todo mundo que não atua na área não vai saber, né? Porque para outros casos, pronto, para uma menopausa fisiológica é interessante, muitas mulheres fazem tudo, mas no caso de um tumor estrógeno dependente a gente tem que ter muito cuidado. Perfeito. No cenário da oncologia, paciente vegano é um grande desafio? É um grande desafio, com certeza. Eu tenho alguns vegano, não, mas eu tenho muito ovolácteo, né? Os guidelines, né, o que é que eles recomendam? Há 10 anos atrás, né, quando eu me formei, existia muito um tabu, né, dos nutricionistas, de médico, profissional de saúde não encorajar o vegetarianismo. Graças a Deus isso caiu por terra, tá? Então, quando a gente já pega um paciente no consultório, que ele chega dizendo que ele é vegetariano, que ele é vegano, jamais a gente deve dizer que ele tem que comer carne porque ele vai começar a se tratar. A gente tem que se adaptar a escolha dele, à né? realidade dele. Agora, o que é que a gente tem que ter cuidado? É o paciente achar que ele virar vegano pela questão de evitar ter câncer, ou então porque vai ajudar no tratamento. Não, porque aí é perigoso. A pessoa é onívora e vira vegana durante um tratamento, com a mudança, Desastre, tudo, né? então aí pode depletar o estado nutricional. Mas se o paciente ele já é ovolácteo, se ele já é vegano e ele vai para nutricionista, a gente ajusta o cardápio, ele consegue perfeitamente. Agora precisa do acompanhamento nutricional,
né? Porque de fato, às vezes não consegue fazer as substituições e aí acaba tendo uma perda maior da massa magra. Agora, a gente não deve estar incentivando a pessoa a mudar de estilo de vida durante o tratamento. Se ela já chega sendo, a gente tem que respeitar. Mas aí, durante o tratamento, eu sempre digo à paciente, não, vamos, calma, vamos aos poucos, e aí a gente vai reintroduzindo. Até porque a gente não deve estar fazendo terrorismo nutricional, é como eu sempre falo. Bom. O tratamento já é tão difícil, então a gente tem que tentar que a alimentação seja de uma forma mais leve, não mais um fardo diante de uma doença que impacta tanto o emocional das pessoas, sabe? E de toda a família. Então, por isso que eu prezo por uma coisa mais leve, científica, com embasamento, mas sem terrorismo, né? Que a gente vê muito hoje em dia. Muito bem, Marcela, muito bem. Eu comecei essa conversa dizendo como eu sinto a importância do acompanhamento nutricional do paciente oncológico, prevenção, tratamento, na pós-quimioterapia e tal. E assim, eu termino essa conversa reafirmando tudo isso. Vocês perceberam como deve ser dinâmico, né? A visão do nutricionista. O nutricionista oncológico, ele tem que ler a realidade do paciente, a realidade econômica do paciente, né? Como é o comportamento dele frente aos alimentos, né? Conhecer um pouco da doença, conhecer as fases do tratamento e onde é que ele pode se posicionar melhor. Eu sou fã, tá? Eu sou fã. Eu encaminho muito, estimulo, tá? E hoje é um profissional que para mim é indispensável. Então, Marcela, eu queria agradecer muito o bate-papo que tivemos, né? Tua disponibilidade. Amei e eu espero que as pessoas aproveitem, né, o que a gente trouxe para cá hoje. Então, um beijo a todos, até o próximo.